Pessoal, bom dia. Está vendo aí como está repercutindo, né, a questão do caso lá da Rede Globo, naquela matéria feita no dia 1º de março, com aquele assassino estuprador, né, de crianças, o tal do Rafael, que é chamado de Suzy, né. E agora saiu aí uma nota do Drauzio Varela pedindo desculpas, né, e assumindo a responsabilidade. Tá? Então eu quero dar a minha opinião sobre isso. Eu gostaria muito de estar errado, tá? Né? Nessa opinião que eu vou dar. Mas para mim o Drauzio está mentindo, né? Está mentindo quando diz que foi lá como médico, né? Ele não foi lá como médico. Isso aí é uma coisa que está muito clara na matéria, né? Alguém viu aí na matéria, né? Você que assistiu, né? Porque a gente tem que procurar ver o outro lado, né? Antes de emitir uma opinião, né? Alguém viu aí na matéria o Drauzio Varela aferindo a pressão, prescrevendo um remédio, assinando um atestado médico, fazendo todo aquele ritual ou tudo aquilo que é necessário que um médico faça ao atender um paciente? Eu não vi, né? Isso na matéria não aparece, né? Ele perguntando sobre o quadro de saúde do preso, ele com uma prancheta anotando as coisas, né, relativas à saúde daquele indivíduo. Isso não apareceu, né? Então ele não foi lá como médico, ele foi lá como um repórter, como um agente da Rede Globo lixo de televisão, né, para poder fazer uma matéria, né? Então para mim, na minha opinião, é a primeira mentira, né? A segunda mentira, que para mim também está muito clara, e eu vou explicar porquê, é ele dizer que não sabia do crime, né, que aquele indivíduo tinha cometido, né? E se realmente não sabia, o que eu não consigo acreditar, seria de uma ingenuidade ou de uma ignorância muito grande da parte do Drauzio, né? Porque imagina você o seguinte: você é um médico experiente, faz trabalhos em presídios há décadas, né? Você vai fazer uma entrevista com um condenado, com um assassino, com um estuprador, né, dentro de um presídio, certo? E você não pergunta em nenhum momento por que aquele cara foi preso. Isso é muito estranho. Eu não consigo engolir esse tipo de coisa. Sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo conceber, aceitar essa argumentação, né? Por que eu falo isso? Para você fazer uma entrevista, meu irmão, dentro de um presídio, eu já fiz trabalhos dentro de presídio, né? Trabalho evangelísticos, de evangelização, né? E existe todo um aparato, né? Existem reuniões que são feitas para agendar uma data, existe todo um esquema de segurança que deve ser feito ali, porque pode acontecer uma rebelião com a nossa equipe lá dentro, né? É feito toda uma logística, toda uma organização para que aquela equipe, seja de evangelização, ou de reportagem, esteja lá dentro, né? E são feitas também, no caso aí da Rede Globo ou de qualquer emissora de televisão, reuniões com os diretores, né, com os chefes, né, com os jornalistas, com toda a equipe que vai fazer parte daquela reportagem, porque envolve muitas pessoas. Envolve os câmeras, envolve cabo man, aquele cara que fica segurando o cabinho lá, a galera de iluminação, maquiagem, até figurino, né, com relação à roupa e tudo mais. Então é uma equipe grande que deve ser reunida, né, e que deve ser separada com agendamento para poder aquela matéria acontecer. Aqueles 13 minutos de reportagem, com certeza, foram dias de preparação, né, e foram horas ali entrevistando aquelas pessoas, e ainda teve a pós-produção, que é a edição das imagens, né? Então existe todo um aparato, né, onde as pessoas dialogam, conversam, trocam ideias sobre aquela matéria. E em nenhum momento, ninguém da equipe, principalmente o entrevistador, né, o cara que vai fazer, né, a matéria, o cara que vai dialogar
com um indivíduo que é alvo da matéria, não pergunta por que o cara está ali? Vocês devem ter visto o filme Carandiru, né? O filme Carandiru nada mais é do que a história do Drauzio Varela dentro de um presídio, né? E vocês se lembram que dentro dos presídios o filme retrata com muita clareza que o Drauzio Varela sempre perguntava aos seus pacientes por que ele estava lá? E o filme justamente vai mostrando, através de atores globais na época, né, a história de cada um que é ali entrevistado, que é atendido pelo médico Drauzio Varela. Então, ora, se o filme Carandiru é ali a história do Drauzio Varela dentro daquele presídio na década de 80, né, e ali ele já perguntava para todos os seus pacientes o porquê que eles estavam lá, por que nessa entrevista especificamente da Globo ele não pergunta? Ele faz uma matéria de 13 minutos, que com certeza durou muito mais do que isso, a produção, e em nenhum momento ele teve a curiosidade de saber o porquê que aquele indivíduo estava lá. Isso, eu não consigo acreditar nisso, tá? Não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar nessa ingenuidade, para não falar outra coisa, né? E outra coisa, ele também fala do propósito da matéria, né? Que o propósito da matéria era mostrar as condições dos transexuais naquela prisão, o que eu também não acredito. O objetivo da Globo ali era de vitimizar um bandido, um assassino, né? Era de defender uma minoria condenada, né? Que para mim devia todo mundo morrer, né? Quem estupra e mata uma criança devia ser penalizado à morte, mas infelizmente no Brasil nós não temos isso, né? E ele mente também quando o propósito da matéria era esse. E a gente viu claramente que não era, né? Então, são 3 mentiras que são contadas de forma descarada. E uma outra coisa que me faz crer que ele sabia dos crimes cometidos por esse Rafael, que é chamado de Suzy, é que na mesma matéria aparece um tal de Lola, né, outro transexual, que é entrevistado pelo Drauzio, ou é mostrado na matéria, e é perguntado para esse indivíduo o porquê que ele foi preso. Ou seja, na mesma matéria aparece um outro transexual que fala o porquê que ele está lá. Então eu pergunto, por que nessa mesma matéria, um transexual que também aparece num tempo bem menor, é perguntado o motivo dele estar preso, e aquele que foi alvo da matéria, que foi o tal do Rafael, que é chamado de Suzy, não foi? Isso também me causa muita estranheza. Por que perguntar o motivo da prisão de um e não perguntar o motivo da prisão do outro, que foi o alvo da matéria, né? E tem que ficar muito claro que aqueles indivíduos, eles estão ali presos, condenados, né? Não é porque eles são transexuais, é porque eles cometeram crimes, né? E alguns crimes hediondos, como a morte de uma criança de 9 anos, que foi, antes de ser morta, estuprada. E depois de morta, depois de 2 dias de morta, os pais procurando, que os pais eram vizinhos desse tal de Rafael na época, há 10 anos atrás, né, em 2010, ele jogou o corpo em estado de putrefação lá na calçada, na porta dos pais, que acharam aquele corpo ali já em decomposição. Ora, que é isso, gente? Cadê o altruísmo, né? Cadê o amor ao próximo, né? Que os direitos humanos e esses partidos de esquerda tanto defendem? E agora, cadê essa galera? Não estou vendo nenhum Marcelo Freixo falar sobre isso, não estou vendo nenhum representante dos direitos humanos falar sobre isso, do porquê que não esteve na casa lá dos pais da criança que foi morta, estuprada, né? Que foi assassinada através do estrangulamento. Você consegue imaginar uma cena dessa? Um cara pegar uma criança e estrangular até a morte, depois de ter estuprado essa criança, sabe-se lá quantas vezes? Onde os próprios familiares desse Rafael, que é chamado de Suzy, testemunharam contra ele, inclusive dizendo que provavelmente ele cometeu
esse mesmo crime com outras crianças? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Então me desculpe, eu não consigo acreditar no Drauzio, não consigo acreditar nesse pedido de desculpas com relação ao fato dele não saber, de que ele estava lá como médico, né, e que o propósito da matéria era mostrar as condições dos presos. Isso para mim é mentira, tá? E para finalizar, por que ele está fazendo isso? Na minha opinião, é porque ele viu a repercussão que isso está dando, isso manchou o nome dele, né, o nome dele está manchado, né, e ele aí mandou uma nota, né, fez um vídeo se desculpando para poder aliviar a barra dele, né? E ali ele diz que nunca vai se candidatar a nenhum cargo político. Vamos ver se isso é verdade, né? E para finalizar aí, essa é a minha opinião, né? E a única coisa boa que para mim tem nesse pronunciamento dele é que ele diz que assume toda a responsabilidade pela má repercussão da matéria feita pela Rede Globo de televisão, essa emissora que é um lixo, né? E acho que a única coisa boa que pode se pegar desse pronunciamento é isso. Então essa é a minha opinião. Então vocês aí façam os seus comentários, conversem sobre o assunto. Acho bem interessante nós debatermos esses acontecimentos. Até o próximo vídeo aí.